Olá, querido aluno, tudo bem com você? Nós estamos iniciando nosso segundo bimestre. Pois é, então, nas aulas de ciências, tá? Pegue lá a sua apostila do segundo bimestre e acompanhe, então, as nossas aulas, ok? E durante esse bimestre, nas aulas de ciências, nós iremos falar sobre uma máquina muito poderosa. E para ver se você sabe, eu vou lhe dar algumas dicas, preste atenção. Essa máquina que nós iremos estudar durante esse segundo bimestre é um computador muito poderoso, precisa de 40 minutos para assimilar 1 segundo de atividade dessa máquina. Que máquina poderosa será essa? Olha só que outras dicas eu vou lhe dar. O volume da memória dessa máquina corresponde a mais de 30.000 iPhones e é capaz de armazenar 1 milhão de gigabytes de informação. Que máquina será essa? E também, algumas partes dessa máquina é capaz de se regenerar. Que máquina é essa que nós iremos falar? Nós poderíamos falar muitas outras coisas que essa máquina poderosa é capaz de fazer, mas eu acho que você já tem uma dica. É o corpo humano. Durante esse bimestre, nas aulas de ciências, então, nós iremos falar sobre o corpo humano e sobre algumas atividades para manutenção dessa máquina, como a nutrição, a respiração e a circulação. Então, pegue a sua apostila do segundo bimestre, abra lá na página 125 e acompanhe então esta aula comigo. Bom, desde quando nós nascemos, o nosso corpo, que é essa máquina poderosa, ele vai se desenvolvendo e vai passando por diversas mudanças, né? Ele cresce, realiza ajustes e reparos em si mesmo. E isso tudo acontece de uma forma que você não percebe, né? O nosso corpo, ele vai então crescendo, se modificando, conforme você o abastece, conforme então você se alimenta, conforme você se exercita, você vai ter uma máquina poderosa, um corpo saudável ou não. Olha só que interessante, lá na página 124 tem uma imagem, né? E nessa imagem então, é uma imagem bem interessante. Que aí tem uma pessoa sentada, né, vendo a televisão. E na televisão tem um médico e ele diz assim, você é aquilo que come. E esse menino, né, com os trajes de menino que está assistindo, ele está com a cara de hambúrguer e ele ainda fala assim, quem acredita nisso, né? E você, o que você acha? Esse menino parece não acreditar nessa afirmação. Você acredita que os alimentos eles são importantes para a sua saúde? Que realmente nós somos aquilo que nós comemos? O que você pensa sobre isso? Você acha que ao escolher os próprios alimentos, você leva em conta apenas o sabor ou também outros fatores, hein? Na hora que você vai escolher o alimento que você vai comer, você olha simplesmente a cor do alimento, você lembra do sabor ou você leva em consideração, por exemplo, os nutrientes daquele alimento? Nós vamos então começar a refletir e a pensar sobre essas questões então nas nossas aulas de ciências. Vai ser um bimestre assim bem interessante, de muitas descobertas e de muitas mudanças também, eu espero. Ali na página 125, na questão número 1, você tem então a imagem, né, de uma menina tocando um instrumento, tocando violino. Então, ali na letra A está perguntando assim, quais partes do corpo entram em ação quando uma pessoa toca um instrumento musical? Então, preste atenção aí nessa imagem e perceba quais partes do corpo, olha, os braços, né, as mãos, a cabeça,
os ouvidos, né? Quantos órgãos dos sentidos, né? Quantos membros são utilizados para que se toque o instrumento, sem falar nas ações cerebrais também, né? Que conforme você está tocando o instrumento, os seus neurônios, eles estão criando redes, né? Fazendo sinapses para este novo conhecimento. Olha só quantas coisas legais, né? Sem falar dos órgãos internos. O coração, os pulmões, né? O cérebro, como eu acabei de falar, que eles também todos ficam então entronizados nessa atividade. Olha só que legal. Na letra B está perguntando assim: você conhece alguma máquina ou algum robô que consiga fazer isso? Consiga realizar as atividades que eu falei no início da aula, ou que consiga conhecer por ele mesmo, tocar instrumentos, fazer novas atividades? Pesquisa aí. Não sei se você vai achar outra máquina que faça aquilo que o corpo humano faça. Questão, a letra C agora. O que isso nos revela acerca da maravilhosa máquina que é o corpo humano? O que isso nos pode dizer? Então, se nós compararmos o nosso corpo, né, com outras máquinas existentes, por quê? Existem máquinas que fazem muitas coisas legais? Existem, só que elas são programadas para uma determinada atividade. O nosso corpo, ele pode fazer inúmeras atividades. Alguns cientistas chegam a afirmar que nós utilizamos apenas 10% da capacidade do nosso cérebro, por exemplo. Que nós, se nos dedicássemos, nós poderíamos realizar muitas outras coisas mais. É só olhar para os grandes avanços tecnológicos e científicos, né? Que nós vamos ver então como grandes homens e mulheres ficaram a serviço da ciência, utilizando então o potencial do seu cérebro, ok? Vamos pular então lá para a página 126, virar aí, né, uma página 126. E ali então tem o título assim, Nutrição Humana. Eu quero que você pegue o seu marca-texto, porque nós vamos ler esse texto aqui, desses parágrafos, eles têm algumas informações importantes, tá? Que nós então vamos grifar e marcar essas informações. Então, olha só que legal. Aqui está dizendo que nos anos anteriores nós aprendemos um pouco a respeito da nutrição dos vegetais e dos animais. Então, vocês viram como os animais se alimentam, né? Tem os animais carnívoros, os herbívoros, né? Como os vegetais se alimentam. E agora, no 5º ano, nós iremos aprender como o ser humano ele se alimenta, né? Então, vamos lá. Aqui está dizendo, agora você pega o seu marca-texto. Está dizendo assim, que as plantas são seres autótrofos. Grifem aí essa frase, tá? Ou seja, elas produzem o próprio alimento, né? Então, como se o alimento, as substâncias estivessem dentro delas mesmas, né? Então, elas são capazes de produzir o seu próprio alimento. Elas não têm que ir atrás do seu alimento, né? Sair de onde elas estão e ir atrás. Não. Por isso elas são chamadas de seres autótrofos, tá? Grifem aí essa frase. E aí, adiante, está dizendo assim como os animais, os seres humanos, nós, né, são heterótrofos. Heterótrofos. Grifem aí essa palavra também, isto é, procuram alimento no ambiente que habitam a fim de se manterem vivos. Então, os animais, eles são guiados por instintos, né? E por serem guiados por instintos, eles não têm poder de escolha em relação aos alimentos. Então, vamos dizer que eles são determinados a escolher os tipos de alimentos de acordo com o tipo de animais que eles são. Ok? Então, o animal que é carnívoro, ele sempre vai procurar alimentos desse tipo. Os herbívoros, igualmente. Só que nós, seres humanos, nós temos algo que nos diferencia dos animais, que é a razão.
E é justamente a razão é que faz com que nós tenhamos a capacidade de escolhermos o tipo de alimento que nós iremos ingerir. E aí, então, onde que entra a razão? A razão entra quando nós pesquisamos, por exemplo, os tipos de nutrientes que esses alimentos têm, né, os tipos de nutrientes que esses alimentos possuem, e não simplesmente consumirmos pela cor, pela forma, pelo sabor, né, mas sim pelos seus nutrientes. Pois os alimentos, eles fornecem energia que o nosso organismo precisa para funcionar. Então, se você quer que o seu organismo seja realmente uma máquina muito poderosa e ele funcione na sua totalidade, você tem que abastecer essa máquina da forma adequada. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Você tem um carro lá, o seu pai, sua mãe, né? Tem um carro que funcione a gasolina, né? E aí, se você for abastecer esse carro com água, será que ele vai funcionar? Eu acho que não. Se você for colocar lá no reservatório do combustível suco de abacaxi, o carro vai funcionar? Não vai funcionar. Você vai o quê? Você vai estragar. Além dele não funcionar, você vai estragar, né? E assim acontece com o nosso corpo também. O nosso corpo é uma máquina. Por isso nós precisamos abastecer o nosso corpo dos alimentos necessários, dos alimentos adequados. E como é que a gente faz isso? E é exatamente sobre isso que nós iremos estudar, né? Sobre os tipos de nutrientes que cada alimento possui, né? Para que serve cada tipo de alimento, qual área do nosso corpo que ele vai ajudar no funcionamento, ok? Na questão número 2, você vai ter assim, relacione as colunas, ok? Então, você vai ter ali na primeira coluna, letra A, planta, letra B, o animal, letra C, ser humano. Então, como é que você vai fazer, tá? Lembrando que uma letra, ela pode entrar em mais de uma questão, tá bom? Então, de acordo com os textos aqui da página 126, da página 125, com o que nós falamos aqui em aula, você vai relacionar, tá? Então, quais desses três aí é guiado por instintos? Não escolhe livremente os próprios alimentos, a planta, o animal ou o ser humano? Aí você marca ali a letra correspondente. Depois, quais desses três é capaz de escolher alimentos saudáveis? A planta, o animal ou o ser humano? Depois, quais desses três produz o próprio alimento? Seguinte, assim como o ser humano é heterótrofo, tá? Ou seja, ele vai atrás do seu alimento e não produz dentro dele mesmo, tá? E por último é chamado de produtor. Quais desses três aí? Eu vou dar um tempinho para você ir marcando. Acho que conforme eu fui falando aí você já foi marcando, tá? Marcou? Então vamos lá corrigir? Então vamos lá. Quem é guiado por instintos, que não escolhe livremente os próprios alimentos? O animal. Então, letra B. Quem é capaz de escolher alimentos saudáveis, ou seja, quem utiliza a razão? O ser humano, letra C. Quem é que produz o próprio alimento? A planta, letra A. Quem, assim como o ser humano, também é heterótrofo, corre atrás dos seus alimentos? O animal, letra B. E quem é chamado de produtor, porque produz, né, o próprio alimento? A planta, letra A. Então, a ordem ficou B, C, A, B, A. Bom, então nós terminamos aí essa primeira aula do nosso segundo bimestre. Serão aulas muito interessantes, né? Estudarmos o nosso corpo humano é algo assim realmente fantástico. Eu tenho certeza que você vai gostar muito e aprender muito, tá bom? Um abraço para você e até a nossa próxima aula de ciências. Tchau!